que surpreendeu mais nesta qualificação foi o nível de eficácia que a Seleção Nacional entregou em todos os jogos que realizou. A Seleção Nacional consegue 10 jogos e 10 vitórias, é algo absolutamente notável e que mostra o dedo perfeito de Roberto Martínez no interiorizar dos seus jogadores as ideias do treinador. É um treinador que demonstrou desde o primeiro jogo que queria fazer este pleno de vitórias, ele já o tinha feito na Bélgica, e conseguirmos ter uma seleção a corresponder ao desejo do treinador com esta eficácia tremenda é algo que nunca tínhamos visto. Eu diria que quase que nos deixou demasiado tranquilos. Talvez por isso os dois últimos jogos tenham sido, eu não diria de relaxamento, mas quando jogamos com o Liechtenstein e ganhamos 2-0 e jogamos com a Islândia e ganhamos 2-0, apesar da produção ofensiva que fizemos ter sido muita, deixa-nos com um olhar tranquilo e augurar alguma coisa que pode ser ainda maior. A juntar-se a essas 10 vitórias, é inevitável ressalvarmos os 36 golos marcados. Quando olhamos ainda por cima e recordamos estes dois últimos jogos em que Portugal poderia ter marcado muito mais, deixa-nos claro um sinal claro de que o futuro pode ser bastante risonho. E os 2 golos sofridos, Portugal sofreu apenas num jogo, foi diante da Eslováquia, que sofreu 2 golos, de resto teve 9 jogos sem sofrer qualquer golo. E isso é muito importante nas dinâmicas defensivas que cada treinador pode querer que as suas equipas ganhem, para depois nos jogos, eu diria, mais a doer, elas estarem bem rotinadas, e sofrer apenas 2 golos da seleção da Eslováquia em 9 jogos de qualificação é algo que é muito surpreendente. A grande surpresa, eu diria que já conhecida, é a formação da Turquia já estar qualificada e estar em primeiro lugar do seu grupo. É uma seleção que nos deixa sempre numa espécie de roleta russa, nunca sabemos ao certo o que é que cada geração da Turquia pode trazer. Ou uma grande competição, como por exemplo foi o Mundial de 2002 e anteriormente também tinha sido no Euro 96 e no Euro 2000, por exemplo, mas depois temos hiatos de tempo em que não temos Turquia em fases finais de grandes competições. E ela estar em primeiro lugar é algo absolutamente notável quando olhamos para o velho continente e não vemos nenhum jogador de topo ou que seja tremendamente preponderante nas grandes equipas, o que é um sinal de, se calhar, do rejuvenescimento também do futebol turco, e isso para mim é a grande nota. Pela negativa, a ausência da Noruega, quando olhamos para o avançado mais desejado do velho continente, ou um dos mais, ser Haaland, e Haaland voltar a falhar uma grande competição. A Noruega teve a qualificação do Campeonato da Europa, teve a qualificação da Liga das Nações como hipótese e acabou por não conseguir em nenhum dos caminhos isso. E numa seleção que tem produzido bons jogadores para as grandes equipas, Haaland e Odegaard são 2 desses exemplos. Não estar novamente numa fase final de uma grande competição é algo que eu acho que é negativo, e para quem gosta de futebol não os poder ver no verão num mini torneio e num torneio concentrado com grandes seleções é algo que entristece. Eu diria que em lados opostos a Bulgária é a mesma coisa, porque recordamos sempre outras seleções do futebol de leste, mas ver o regresso da Roménia dá também esse lado de que, afinal, ainda há forma e esperança de que essas equipas do futebol de leste ainda podem voltar novamente às grandes competições. A justificação que eu consigo encontrar para essa diferença pontual entre as seleções tem a ver com a qualidade de cada um dos campeonatos e a forma como cada um dos campeonatos não tem conseguido trabalhar para que as suas seleções possam ganhar referências e crescer simultaneamente. Quando olhamos para 10 grupos de uma fase de qualificação e 5 deles têm o último classificado com 0 pontos, e ainda há 2 grupos com o último classificado a ter apenas 1 ponto, denota de facto muita preocupação para esses países, e se calhar também para a própria UEFA, que não tem conseguido trabalhar nesses países para que o futebol possa ser sedimentado e crescido de uma outra forma. Já vimos o Liechtenstein noutro caminho, com uma seleção a pontuar, a fazer coisas boas, e o Chipre também igualmente, chegou a pontuar diante de Portugal, por exemplo, e olhar para essas seleções e não vermos qualquer ponto numa fase de qualificação é algo que deve ser repensado, porque essas seleções perdem referências, os jogadores passam a ser completamente quase amadores, os campeonatos também, e vai fazer com que a diferença seja cada vez maior, com as grandes seleções a aplicarem goleadas enormes e a fazerem com que estas diferenças se possam acentuar ainda mais nos próximos anos.
Esse é um dado importante para as pessoas perceberem, porque para esta fase final do Campeonato da Europa, à semelhança do que aconteceu na última fase final, há 3 vagas que vão ficar por preencher depois dos jogos desta segunda-feira e desta terça-feira. Ainda vamos ter jogos esta segunda-feira e também esta terça na qualificação normal, e depois vamos ficar a conhecer quem são as 12 seleções que vão disputar por 3 vagas para estarem ainda no próximo Campeonato da Europa, que vai ser disputado na Alemanha. Ora, no fundo são 3 grupos, 4 equipas em cada grupo, vão jogar uma meia-final e posteriormente uma final, e o vencedor dessa Final Four, se assim quisermos chamar, estará presente na fase final do Campeonato da Europa. E essas 12 equipas são encontradas mediante o ranking. 4 que pertencem ao ranking da Liga A, 4 da Liga B e 4 da Liga C. Sendo que se cada grupo e cada liga estiver completa, vão buscar as equipas que estão abaixo no ranking nas ligas inferiores. Por exemplo, a Estónia conseguiu apenas 1 ponto nesta fase de qualificação do Campeonato da Europa, ganhou a Liga D e, por direito próprio, se houver uma vaga na Liga A, ela pode ir disputar com as equipas mais fortes da Liga A uma vaga no Campeonato da Europa, por exemplo, de 2024, e essa é sempre um atrativo maior para as seleções poderem discutir essas esperanças. Mas, por exemplo, a Noruega, que já há pouco falamos, não tem qualquer tipo de hipótese, porque a nível de ranking ficou abaixo daquilo que era o desejado na Liga B, onde estava a disputar, e por isso estamos a falar de 12 vagas, em que 3 equipas podem também garantir e vão garantir vaga para a fase final do Campeonato da Europa.